Bueno, vamos a pasar a la parte ya concluyente del panel. Van a contar con unos 3 minutos a cada uno para que traten de comentar o reaccionar frente a los diferentes planteamientos que se han hecho. Previo quisiera yo plantear un par de ideas que creo que han estado presentes en el debate y que quizás conviene mantenerlas pues en la agenda de discusión, pero desde luego para irle construyendo posiciones y decisiones al respecto. En primer lugar, creo yo que en este proceso al que nos hemos estado refiriendo, es sumamente importante tener la capacidad de construir colectivamente una apreciación, un análisis de la realidad de la región, de nuestros países, establecer claramente las interrelaciones que hay, dado de que efectivamente hay generalidades, pero también hay particularidades. Y yo creo de que a la luz de lo que ha sucedido en los últimos años, también se debe de hacer una lectura crítica, pero también autocrítica de los procesos. Eso significa también poner en el debate qué es lo que ha sido el proceso de unidad de las diferentes organizaciones, incluso dentro de los movimientos sindicales. Por ejemplo, lo relativo a la relación con los gobiernos, ese ha sido un factor de contradicción e incluso en algunos lugares de rompimiento de las mismas organizaciones sindicales, de organizaciones campesinas, etcétera. O sea, ¿qué significa la relación con los gobiernos? Y además, me parece a mí que es significativo, y hoy ha aparecido esta idea de construir una agenda que desde luego exprese, refleje los intereses de las organizaciones en particular, pero que también refleje las necesidades que como país, que como sociedades tenemos. Y en esta agenda, desde luego, también definir claramente cuáles son los objetivos, los propósitos que tenemos, ¿verdad?, a fin de poder también a trabajar este tema de la estrategia de lucha, que también es un asunto bastante complejo y que requiere un gran esfuerzo de elaboración. Todo en el sentido de avanzar hacia la unidad que significa, que demanda, que exige sabiduría, exige madurez y sobre todo superar esas posiciones excluyentes que hacen parte quizás hasta de la cultura de nuestras organizaciones en los diferentes procesos. Entonces debo también plantear esas ideas para que, repito, en 3 minutos nos puedan dar una opinión al respecto. Bueno, y seguimos el mismo orden, ¿verdad? Primero con Leandra y... Bom, vamos lá, 3 minutos. Vou começar com um ponto que me chamou bastante a atenção, que foi essa questão de pensar que a gente pode fazer mudanças sem ocupar espaços de poder. A gente não consegue. Eu creio que um dos nossos erros foi achar que os governos progressistas, só por eles estarem no governo, a gente ia fazer essas mudanças. Nós alcançamos os governos, mas não alcançamos o poder. O poder sempre esteve na mão do capital. Enquanto a gente não tiver isso muito claro, que a gente precisa ocupar espaços de poder, a gente não consegue fazer a transformação real.
A gente consegue chegar em alguns locais, mas a gente não consegue fazer a transformação que a gente realmente deseja. E aí a gente passou por uma década de governos progressistas na América Latina, onde os governos não foram capazes de mudar esse modelo de sociedade de consumo. E isso criou na sociedade como um todo uma confusão entre o que é consumo e o que é cidadania. E aí esse modelo que a gente precisa romper, que a gente precisa voltar às nossas bases e fazer essa discussão. Enquanto a gente não fizer essa discussão, a gente vai ficar patinando eternamente e ele vai só bater cabeça. Agora eu queria também falar de uma particularidade da ISP, porque houve muita coisa aqui sobre as coisas que faltam no movimento sindical, e eu acho que isso falta, às vezes, para a gente dizer o que a gente faz e quais são os objetivos de cada organização, porque muitas vezes só se conhece das organizações sindicais aquilo que aparece na mídia e não exatamente o que as organizações fazem. Eu creio que pela particularidade da ISP de ter a sua atuação no serviço público, ela atinge uma gama maior de temas que talvez não se atinjam em empresas particulares. Por exemplo, esse enfoque de gênero e juventude, para a gente é muito importante. A juventude de gênero, hoje a gente já tem a política de 50 e 50, né? 50% homens e mulheres, mas não só uma política de participação, mas uma política de ter voz, de ter voto, de ter participação real no movimento sindical. A questão dos jovens não é só para renovar, para ter outras experiências, mas para dar continuidade ao trabalho sindical, para que daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, a gente realmente consiga fazer essas transformações. Entram dois temas também que são muito, muito importantes para o serviço público, que é a questão de raça e etnia e a questão LGBT. E uma das questões é que a desregulação do mercado de trabalho faz com que muitas vezes todos esses coletivos eles procurem o serviço público como uma forma de entrada no mercado de trabalho. Então é importante que a gente tenha essa visão de que o movimento de trabalhadores ele não é um movimento estanque, que a gente vai ter vários segmentos e que esses segmentos precisam ser incorporados ao movimento sindical. Outro tema é essa questão do combate ao capital em nome de serviços públicos de qualidade, e nisso a gente entra em duas questões, que é dos tratados de livre comércio e da justiça fiscal, porque o financiamento do Estado também é o financiamento dos direitos das pessoas, isso para a gente é muito importante. E foi tocado aqui também o tema do trabalho decente. Na nossa visão, o trabalho decente não tem só a ver com o local onde a pessoa trabalha, em ter seus direitos reconhecidos, mas como que você exerce as condições para que ela também exerça esse trabalho decente. Ela tem que ter condições de manter a família, tem que ter condições sanitárias, tem que ter condições assim, no seu bairro, na sua comunidade, para que ela tenha saúde, para que os seus entes tenham saúde, seus vizinhos, porque senão é impossível você criar realmente esse ambiente de trabalho decente. Agora, só duas questões que foram levantadas. Uma foi a questão da água, dos coletivos de defesa do direito à água. Só para dizer para vocês que dentro dos serviços públicos tem um coletivo que trabalha, que é o Contáguas. Nós reunimos os trabalhadores dos serviços de água e saneamento. Depois, se vocês quiserem, como são só 3 minutos aqui, a gente pode conversar por fora. Esse coletivo é internacional, funciona aqui nas Américas. Eu vi que você já está me dando cartão rosa, mas eu cumpri meu tempo em todas as outras partes, agora eu vou fingir que eu não vi. E por último, eu queria só dizer duas coisas. Primeiro, do movimento sindical de Honduras, que me chamou a atenção, a fala do companheiro, esqueci seu nome, sobre a não incorporação dos trabalhadores
não formais, mas existe um trabalho em Honduras, que inclusive foi cooptado por uma... Eu não sei se ela era ministra de Trabalho ou de Seguridade Social, eu não me recordo. Que o movimento sindical fez uma plataforma imensa, fez um trabalho junto aos trabalhadores da economia informal para criar uma plataforma de trabalho. E aí, quando isso foi apresentado ao governo, isso foi logo depois do golpe em Honduras, ela simplesmente arrancou a capa e colocou como se aquilo tivesse sido dela e apresentou para o Congresso. Para a gente isso não seria um problema tão grande se isso não tivesse ido para frente, né? Porque isso entrou no Congresso e depois morreu ali. Então é uma coisa de... Eu sei que existe alguns problemas com as centrais sindicais hondurenhas, mas pelo menos a CUT Honduras é uma organização de bastante confiança. Eu acho que retomar esse trabalho com eles seria bastante importante. E termino aqui. Desculpa por passar o tempo, mas senão não dava para responder tudo. Muchas gracias, Leandra. Bueno, entonces le damos la palabra a Leandra. Obrigado, Mira. Olha, eu gostei muito de escutar os depoimentos que, enfim, percorreu um passeio pela América Central, enfim, esses depoimentos aqui que demonstram que a gente tem uma problemática bem comum, né? Para mim foi muito importante escutar esses testemunhos. E eles colaboram no sentido da gente, e eu sei que a pretensão da segunda conferência não é achar todas as respostas, mas ajudar a abrir os caminhos, de que nós estamos com a pergunta inicial colocada aqui, porque qual a agenda? O tema da unidade. A unidade não se constrói por desejos. Não basta o desejo de fazer unidade. Tem muitos interesses. As pessoas pensam, as pessoas, e isso tem inteligência, formulam sobre que condição a gente vai conseguir produzir uma unidade duradoura em cima de uma pauta que articule denúncia, resistência e propostas, uma pauta portadora de esperança para a juventude, portanto que ela integre esse debate, uma pauta e uma plataforma que dispute na sociedade uma visão de democracia. No Brasil nós acabamos de descobrir que o nosso voto não tem importância nenhuma, caçaram o nosso voto. Então, 54 milhões de brasileiros foram caçados o voto. Então uma plataforma que integra a democracia. A democracia para nós é um valor, para o capital a democracia não é um valor, porque ele acumula em qualquer circunstância. Esse tema da humildade, da autocrítica, nós não vamos ficar fazendo o açoite cristão nas costas. Nós sabemos que temos um caminho a percorrer. Acertamos muito, a CUT acertou muito, errou muito, mas está de pé, viva, ativa, dialogando com a Frente Brasil Popular, integrando a Frente Brasil Popular, integrando a Frente Povo Sem Medo, porque ali estabelece um debate para tentar construir agenda que pode nos tirar do isolamento e a gente conseguir fazer diálogo social para acumular numa perspectiva de enfrentar a agenda neoliberal. Porque o golpe é digamos, um reposicionamento de forma golpista, um reposicionamento do governo. Agora a agenda é uma agenda de apropriação da renda, do aumento dos índices de pobreza. E é sobre essa responsabilidade que a gente vai ter que fazer os movimentos. Mas eu considerei aqui o debate extremamente importante, acompanhei no dia de ontem, parte do dia, hoje. Eu lamento não poder acompanhar à tarde, porque tem o encontro, abre agora à tarde o encontro dos arquitetos do Brasil, aqui em Porto Alegre, tem que ir para lá, inclusive já estou um pouco atrasado. Vai ter um painel com a presidenta Dilma, nesse congresso, é a primeira vez que a Dilma topa participar de um debate, enfim, está indo para esse congresso agora à tarde, né? Vamos escutá-la também para ver o que ela está pensando. De qualquer forma, nós não temos dúvida, eleições são circunstanciais. A própria esquerda brasileira não cresceu com a derrota do PT na última eleição.
Havia uma expectativa que poderia ter uma plataforma à esquerda do PT, que na medida que o PT fosse se esgotando, ia crescendo ao natural. Não é assim que funciona. Os votos que o PT perdeu, na sua ampla maioria, foram para o conservadorismo, para a plataforma conservadora, na sua grande maioria, a plataforma do ódio, da agenda do ódio, que é o que mais se expande na sociedade. Então isso aumenta a responsabilidade de todos nós, em primeiro saber que nós não temos as respostas. Segundo, que a resposta tem que ser coletiva. Terceiro, que não tem dono da verdade. Não adianta bater no peito. E quarto, uma boa dose de humildade para a gente abrir o caminho de uma plataforma que seja portadora de esperança para poder trazer a juventude junto. Portanto, uma discussão de modelo de consumo, de modelo de produção, de democracia, portanto uma agenda mais larga do que a agenda pura e simplesmente por direitos, que é fundamental, tem que estar integrada, mas obviamente a pauta do consumo consciente, do alimento sem veneno, essa coisa enfim, faz parte de uma agenda portadora de esperança, que é a necessidade da gente construir, que não está pronta, está em aberto, e esse é o desafio de todos nós. Muchas gracias. Bueno, continuamos entonces, por favor, Vilani. Eu poderia dizer que fui contemplada com a fala do companheiro Claudir, mas vou tecer ainda algumas considerações. Eu acho que todas as falas foram na perspectiva da construção dessa unidade tão necessária que a gente vem discutindo desde o primeiro dia. O Claudir diz que não basta o desejo, mas o desejo, eu diria que é o principal ingrediente. Porque se nós compreendemos que sem essa unidade, que extrapole as fronteiras do nosso país, não tem saída, nós haveremos, com esses outros elementos que ele coloca, da humildade, fazendo autocrítica, com essa capacidade de querer construir, nós vamos sim, com certeza, conseguir construir essa unidade. Nós já estamos no caminho, nós já estamos construindo essa unidade. Essa não é uma coisa nova. Enquanto a companheira da Nicarágua falava, passou aqui um filme na minha cabeça, porque na década de 70, 80, os maiores ataques do imperialismo na pequenina Nicarágua, como nós chamávamos, acho que foi um momento grande de solidariedade. Lembro que no Brasil, muitas pessoas foram para a Nicarágua, recursos, a gente fazia campanhas com material, cartazes, não é? Por imperialismo, tira as mãos da pequenina Nicarágua, o mesmo formato com Cuba, o mesmo formato com os povos do Haiti, com os povos que sofreram, agora recente, inundações, ou seja, acidentes climáticos. Eu acho que essa solidariedade, ela é um elemento crucial para a construção dessa unidade. A partir de um sentimento, de um pertencimento de classe, de cidadania, lá onde a gente está, a gente se perceber do nosso território para olhar para o mundo. Eu acho que esse é um elemento que é importante. Eu costumo sempre dizer que a gente tem uma mania de dificultar o processo de construção da unidade quando, ao invés de começarmos a discussão pelo aquilo que a gente tem convergência, geralmente a gente começa pelas nossas divergências. E aí começar pelas divergências não é um bom caminho. O que nós estamos fazendo aqui é um exercício fantástico. Nós estamos discutindo aqui a partir das nossas convergências. O que é que converge? E nós temos um inimigo comum, já percebemos isso. Portanto, eu acho que esse é o caminho, nós estamos no rumo certo. Acho que nós vivemos também um período de crise da democracia representativa e a gente precisa, em outros momentos, aprofundar esse debate. Tanto no movimento sindical, como nas organizações, como no parlamento. E o que a gente viu no Brasil agora recente é uma característica grande disso. 300 parlamentares retiram o voto de mais de 54 milhões. Os posicionamentos no dia do impeachment eram em meu nome, em nome do meu filho, em nome do meu neto, em nome da minha mulher, que os mandatos são isso. Os mandatos representam as famílias, os filhos, os netos, são herdeiros dos votos
do agronegócio, dos empresários, dos industriais, dos donos das igrejas que ocupam um espaço considerável no parlamento. Então há uma crise também da democracia representativa que a gente precisa estar se debruçando sobre isso. Eu vejo com muita preocupação essa coisa dos movimentos apartidários, porque cresce no mundo, e principalmente em período de crise, uma onda conservadora de extrema-direita, de caráter fascista, que negam as organizações. Então, eu vejo com muita preocupação. Me parece não ser o perfil dos companheiros e companheiras do movimento Povo Sem Medo, que tem atuado conosco em muitos momentos. E tenho certeza que compreendem qual a importância nesse cenário dos partidos políticos, né? Acho que a participação coletiva não significa partidarizar o movimento. E nesse momento de instabilidade política que nós vivemos, você cercear a participação de algum segmento, eu vejo isso com muita preocupação. Por fim, acho que os movimentos sociais e sindicais, nós não estamos perdendo força, nós fomos abalados por uma crise. A crise ela não impacta só no capital, a crise ela perpassa por toda a estrutura da sociedade. Portanto, nós não estamos imunes a essa crise. Nós também estamos sofrendo com a crise e a gente haverá que se reinventar. Eu acho que o que está dado hoje, do ponto de vista da organização do movimento sindical, ele tem que ser repensado. Um novo modelo de sindicalismo que dê conta dessas novas demandas, que dialogue com todas essas questões que nós colocamos aqui, da unidade com os outros segmentos, com recorte de gênero, de raça, da juventude LGBT, que dialogue com a dona de casa. Esse formato atual é muito complicado, é muito fechado, e a gente precisa reconstruir. Por fim, colocar que eu acho que o grande desafio hoje é a questão da formação política. É uma formação que dê conta do resgate da questão da cidadania, no seu mais amplo conceito, e acho que é nessa perspectiva também dos governos progressistas, a gente saber se colocar perante esses governos, mantendo a nossa independência, mantendo a nossa autonomia. Acho que é o que está dado, acho que é o que é mais urgente para o momento. Muchas gracias, Leandro. Bueno, para concluir o terminar, le damos la palabra a Juan. Bueno, yo sí para adelante creo que estamos en una oportunidad nuevamente, porque hay una unidad de resistencia, es decir, y hablo de mi propia organización. Hoy se está construyendo la unidad de las dos CTA a partir de la unidad, de la necesidad de la resistencia, pero nosotros nunca resistimos sin construir. El planteo es que por eso se retoma nuevamente el debate de la construcción, y para nosotros la construcción es justamente la construcción democrática. Y nos unifica a todos, porque para enfrentar esto, un ejemplo, el 4 fue convocado por las dos CTA a la jornada de lucha por la democracia y contra el neoliberalismo planteado a nivel continental. Ahora, toda la movilización masiva que se logró, no solamente en Buenos Aires, sino en cada una de las capitales donde convocamos justamente desde la CTA, no eran los compañeros que están afiliados o alineados a las dos CTA. Fue justamente la recuperación de todos los sectores y los movimientos sociales y de trabajadores que se plantean justamente en esa convocatoria. La lucha contra el neoliberalismo, la única forma es construyendo democracia, pero la democracia real. Por eso el tema del partido, yo me acuerdo las discusiones en nuestra organización cuando se planteó justamente después de la crisis del 2001, en donde muchos compañeros planteaban hacer un partido.
¿no? Nosotros veníamos con la experiencia de un Frente Nacional contra la Pobreza, un FRENAPO, que unificamos movimientos, inclusive partidos políticos. Pero los compañeros decían, bueno, este es el momento de hacer un partido, ¿no? Tipo PT o algo parecido. Y bueno, la discusión fue mayoritariamente, yo recuerdo, yo planteaba de que nuestra responsabilidad es construir el entero, no el partido. Y ahí está claro el concepto de la autonomía. Nosotros tenemos la responsabilidad de construir esa identidad entera, popular, de las cuales hay decenas de partidos, ¿no? De distintas, y justamente la construcción democrática de ese entero es el que genera el consenso en la discusión y la construcción política, inclusive en la disputa del Estado. La disputa del Estado, el Estado es una herramienta sensible a una relación de fuerza. Por eso, esta oportunidad que nos da nuevamente discutir y construir el entero, yo no estoy muy de acuerdo con el término reinventar, porque bueno, nosotros en la Argentina el invento es una fantasía, es una mentira, ¿no? Mirá, ese está inventando, ¿no? Y yo creo que reinventar significa de que lo anterior fue un invento, ¿no? En realidad fue una hermosa experiencia de construcción que nosotros abandonamos en términos de la búsqueda del consenso de ese entero. Y la construcción del entero es territorial, es concreta, ¿no? Por eso nosotros después de la cumbre de Alianza decíamos justamente que la integración en esa diversidad de pueblos, que el gran desafío era la integración de los pueblos desde los pueblos, para tener claro que la integración no es de los estados solamente. Si logramos la integración de los pueblos desde los pueblos, es que los estados van a ser justamente transformaciones de políticas de Estado y no políticas de gobierno. Y para terminar, nosotros tenemos una experiencia en la Argentina, porque cuando se produce eso y un gobierno progresista, en lugar de profundizar la construcción del entero para aprovechar las políticas públicas del gobierno en la recuperación del Estado social y convertir esas políticas sociales en política de Estado para la construcción de la soberanía y del poder popular, ahí se produce una fragmentación y muchas organizaciones territoriales se asociaron a las políticas de gobierno para generar desarrollos populares territoriales, pero no en el contexto popular, diríamos, integral, como política de Estado. Y esa experiencia es la Tupac, que ustedes conocen, que ha tomado Estado público, porque la líder, la compañera Milagro Sala, está detenida, ¿no? por este gobierno en Jujuy, y está detenida no por corrupción, es porque Milagro Sala simboliza justamente todo un proceso de emancipación de un sujeto. Fíjense, unifica 4 identidades absolutamente sometidas, marginales y confrontativas del sistema. Es mujer, es india, es trabajadora, e inclusive muchos agregan es negra, ¿no? Es decir, estas cuestiones absolutamente racistas, clasistas y machistas son las que han generado esa detención, y ese es el mensaje y la definición. Está presa para todos aquellos que se atreven de emancipar de esta identidad de sujeto. Por eso en nuestra experiencia, con esto termino, no sé cuántas veces la dije, en nuestra experiencia regional,
lo que estamos planteando es esta unidad de campesinos, trabajadores urbanos, en una diferenciación con respecto al tema del trabajo. Nosotros hacemos la diferenciación entre los trabajadores que reproducen, que trabajan y reproducen la cultura dominante, o los trabajadores que luchamos para construir una cultura de liberación y de soberanía popular. Y en eso dos cuestiones por el tema de los medios, y que le damos mucha importancia, que la tiene sin duda, pero que tiene que ver, acá se dijo ayer, dos cuestiones que son reducidas en el tema del presupuesto: la educación y la salud. Bueno, estas dos cuestiones son los trabajadores que desarrollan una educación al servicio de la cultura del sistema, o nosotros, los trabajadores organizados, en términos de estos objetivos y estas construcciones, nos planteamos una educación al servicio de una cultura liberadora y de soberanía. Y el tema de la salud es exactamente lo mismo, y es claramente profundo, porque la salud tiene que ver con el ambiente, tiene que ver con el alimento. Entonces, o seguimos con una salud al servicio de los negocios, y los negocios de la enfermedad, en el cual no solamente consumimos comida basura que nos enferma, sino que después nos venden los alimentos, y toda la tecnología al servicio justamente del negocio y la mercantilización de eso, o somos capaces en esta construcción del entero a disputar nuestra soberanía, nuestra cultura, con nuestra salud, con nuestro sistema, ¿no? Creo que es el desafío, y es posible, y lo vamos a hacer. Muchas gracias, Juan. Bueno, para continuar, les agradezco mucho a los compañeros y compañeras panelistas. Vamos a continuar con la conferencia, y para ello le cedo el micrófono a Henry Morales. Muchas gracias.